Que você seja ajudado. Meu abraço e o nosso carinho à irmã Juliana, lá de Campinas. Deus te abençoe. Espero que você possa ser ajudada neste culto. Então vamos lá. 28:10. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Aonde passa um representante do céu, ele deixa marcas. Veja o que Jacó deixou. Eis que o Senhor, eu parei no... E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Jacó. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sonho e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Cremos na sua presença. Cremos que o Senhor está neste lugar. Cremos que essa igreja está alinhada no Espírito do Senhor. Creio que o Senhor está ansioso para falar. Creio que os corações dos teus filhos estão ansiosos para receber, para te ouvir, Senhor. Estamos nesse ajuntamento aqui. Estamos aqui ao redor de sua palavra. Tudo pode ocorrer, acontecer. O doente pode ser curado. O caído pode ser restabelecido e levantado. As mãos trementes e os pés vacilantes podem receber nesta hora forças e vigor para continuar na jornada. Pois ouvimos um hino inspirado neste lugar. Chegamos até aqui, mas aqui ainda não é o nosso lugar. Está um pouco mais adiante. Não deixa o cansaço, não deixa nada te abater, não deixa o seu pequeno barco ir ao naufrágio. Siga em frente, segure na corda da vida, como segurou Raabe no cordão. Seguimos adiante,
Ó Deus, ajuda esta igreja a ser cada dia mais forte, mais vigorosa, mais poderosa, mais crente, mais verdadeira. Ajude esta igreja a ser cada dia mais transparente, que a imagem de Cristo comece a aparecer nela de uma maneira, ó Senhor, que possamos contemplar a glória do Senhor neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, que a doce unção tome este lugar nesta manhã. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em Teu nome, para a Tua glória. Amém. Pode sentar agora. E sente bem sentado, porque vamos voar agora no tempo. Pois bem, tem várias variantes que eu vou falar nesta manhã, tá? Estamos tratando o assunto teofania. Tem 3 páginas sobre este assunto, mas eu não estou com a mensagem aqui que fala de teofania. Mas vamos começar no texto que eu li. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo bem mesmo? Estão todos bem acordados? Então tá bom. Você que está na nossa audiência está bem acordado? No nosso canal? O nosso canal deixa eu lembrar aqui, amensagemdahora.com. É isso, doutor? A Mensagem da Hora, YouTube. Tá. Então, nosso canal é esse, porque o nosso site foi desativado. Nós estamos só com a Mensagem da Hora, que tem um link. Então, nós passamos o link. Estamos no YouTube. Pois bem, a teofania, eu falei, presta atenção, eu vou bater nessa coisa aqui. Porque você sabe, às vezes, a gente escuta, mas não escuta direito. Aí o indivíduo fala, você entendeu? Entendi. Mas, na verdade, tinha um ruído por fora, né? Como a igreja de Guarulhos, né? A igreja de Guarulhos, você fala nela, você tem que ter uma paciência. Oxe, igreja para entrar ruído, o que é isso? Você tem que ter uma paciência, porque você vai falar com uma pessoa, você tem que ficar assim, ó. Porque senão você não escuta. É terrível aquilo lá. Eu disse para o Moedinho que foi o pior prédio que eu aluguei na história da minha vida de pastor, foi aquele lá. E vai ser o lugar também que eu vou ficar menos tempo na minha vida, vai ser aquele endereço lá. Pode ter certeza. Então, quero dizer para os nossos irmãos que está acostumado em Guarulhos, é melhor vocês ir desacostumando, tá? É melhor vocês pensar mais sério na coisa, porque nós teremos sim que entrar para uma mudança. Porque você sabe aquele hábito, eu estou tão viciado em dirigir que eu sento no carro, parece que o carro vai sozinho, né? De enquanto eu entro em farol e passo, ele estava em vermelho, eu estou tão acostumado com o semáforo de São Paulo, que eu não percebo. Você diz, quem faz isso aqui? Sou eu? Sou eu que faço isso? Isso é só de vez em quando, viu? É quando eu estou bem distraído, ainda conversando com a minha mulher, vai embora. Então, veja bem, é tão automático entrar para a esquerda e para a direita, dar seta para a esquerda, para a direita, e parar atrás do outro, sair de novo, subir e descer. Está tão automático isso que você faz isso quase que inconsciente. Mas isso não é bom. Isso não é bom. E quando a gente começa a acostumar com Deus, você está entrando numa área perigosa. Não se acostuma com Deus. Não se acostuma com o Espírito Santo. E você acha que todas as vezes que você está na presença dele, ele terá que vir sempre como ele veio durante toda a sua vida, ou ele veio um dia diferente? O problema
é que nós acostumamos. E ficamos mal acostumados muitas vezes. E chegamos a acomodar. Que esse friozinho agora, né? O frio não começou, está todo mundo já de nariz arrebentado. Como o corpo humano não vale nada, não? Um friozinho que chegou a 14 graus. O Policarpo está todo troncho ali. Está todo mundo com rinite. Está todo mundo com... Como é que o irmão João tem aí? Sinusite. Está todo mundo tossindo. Está todo mundo espirrando. Está todo mundo com coriza. Nem começou a coisa. Esse é o corpo humano. Por isso que morre mesmo. Qualquer ventinho está morrendo. Parece frango de granja. Bateu o vento, o bicho morre. Né? Por isso, então, que nós não devemos acostumar. Ei, você que está aí na sua cama olhando, vendo o culto pelo celular, faça isso não. Vem para a igreja. Não faça isso. Que coisa mais acomodada, eu fico até com peso na consciência. Só se eu tivesse, impossibilitado de vir à igreja por uma razão qualquer, aí eu pegava e abria o celular lá, para mim ver o culto, porque eu não posso sair. Mas você que pode sair, está tão frio, vou colocar essa coberta aqui e vou ver o culto na Vila Brasilândia, São Paulo. Muito fácil, não? E isso está pegando uma parte da mensagem. Não é verdade, Fábio? Pegando um pouco da mensagem. Olha, abre o teu olho, que isso pode ficar pior para você. A pandemia acabou, viu? Se você fica aí vendo notícias da pandemia, você vai ficar louco. A pandemia acabou, tá? Não tem mais desculpa você ficar em casa, não. Agora, se você está desencorajado, ora a Deus para te dar coragem. Venha a pé. Venha do jeito que der, mas venha. Porque uma unção tão preciosa que vem neste lugar, não vai no teu quarto, não. Aqui tem diferença, porque aqui tem um companheirismo ao redor da palavra. Quando você encontrar alguém que diz que não precisa de igreja, ele é um ignorante espiritual do maior. Se não precisasse de igreja, o Espírito Santo não reunia 120 lá no cenáculo. É isso? Vai todo mundo para casa e eu vou visitar vocês lá. Pedro no endereço, João no outro, Filipe no outro, e as Marias, cada uma na sua casa, ele visitava cada um e enchia com o Espírito Santo, mas estavam juntos. Igreja para caminhar juntos. Igreja para lutar juntos. Igreja significa os chamados, os separados, tá? Agora, não separa você do rebanho, separa do mundo, separa do pecado, mas reúne um só corpo, tá? Reúne um só corpo. Pois bem, a pedra que Jacó, eu estava falando, então eu disse isto aqui, eu vou citar essas 3 palavras aqui, para a gente prosseguir com o assunto. Primeiro, eu não sou isso que você está vendo. Eu duvido se você me vê do outro lado assim, velho acabado. Né? Também eu não sou a minha teofania que está lá. Porque nós temos 3 vestes, não temos? Temos 3 vestes. E a última veste que você tem é a teofania, que veste este corpo para ser glorificado. Pois é, então você é
a semente, palavra falada. Esse é você, a semente, palavra falada. O genes de vida está dentro de ti. Você viu a leitura que Deus disse que a semente de Jacó, que é neto de Abraão, seria como o pó da terra? Mas também não disse que seria como as estrelas nos céus? Então você vai sair do pó e vai subir para um corpo glorificado. Então por isso que, tá? Isso não é você, você é a sua alma que foi redimida. A vida está nela, tá? E o corpo teofânico, lá de São Mateus 18 e 10, que está diante de Deus, vem vestir esta alma. E nós vamos entrar exatamente no assunto, porque durante as eras da igreja, não se ouviu nenhum ensinamento sobre este assunto aqui. Só saiu isso depois das eras. Entender isso só depois das eras. Quando as eras da igreja findaram e os 7 selos foram revelados, então desceram os 7 anjos e um anjo da direita era Cristo. E Cristo estava num corpo teofânico, porque Cristo está no seu trono na 7ª dimensão, tá? Lá está o seu corpo glorificado. Ele veio numa teofania. E quando você vê Cristo, ele permitiu, diz o profeta na mensagem ao nascer no sol, ele permitiu que nós víssemos a ele, e só viu mesmo aqueles que estarão do outro lado, aqueles que serão arrebatados. Esses viram. É o caso daqueles que viram também e morreram na tribulação de Tito, eu falei aqui recentemente, tá? Eram 500 que viram Jesus subir e só 120 subiu no cenáculo. A pedra que Jacó dormiu era a pedra de coroa, porque estava na cabeça, tá? Era pedra de coroa, porque estava na cabeça. Outra coisa, 7 anjos desceram ali, aonde Jacó dormiu. 7 anjos desceram ali, e Jacó disse: aqui está a porta do céu, porque ali estava a pedra angular. A pedra angular é a porta do céu. Essa é a escada de Jacó. Corpo, palavra, dentro de você. Dentro de ti tem um outro corpo, que é o corpo, palavra. A semente, palavra, está entre o corpo e a teofania. A semente, palavra, está entre o corpo e a teofania. Estão entendendo? Não vou correr tanto aqui para que você compreenda. Então, veja bem, quando Abraão encontrou Melquisedeque em Gênesis 18, Gênesis 14 e 18, estava entre a teofania e o corpo do capítulo 18, quando aquele homem apareceu para Abraão, era Elohim, era o Senhor, Deus em carne, que comeram juntos. Entre o corpo teofânico e o corpo de carne, que era Elohim, no meio, ali estava exatamente aquilo que você é. Corpo natural da terra, semente que está dentro de ti, tá? E o corpo glorificado. Entre a teofania e o corpo glorificado está a semente, tá? Deixa eu um pouco mais aqui. E a teofania,
A semente palavra está na imagem da palavra. A semente palavra está na imagem da palavra. A imagem de Cristo está dentro de ti, porque a imagem de Cristo é a palavra, tá? É a palavra, que é o novo nascimento. Em João 3, lá está o novo nascimento. Diz assim: entrar no reino, João 3, ver o reino e ser o reino. Veja, o Senhor diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não é isso? Depois ele segue e diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quando você entra no reino de Deus, aí se estabelece então ver o reino, entrar no reino e ser o reino. Por que o reino de Deus, eu vou mostrar na era de Esmirna para vocês, o reino de Deus, o céu, não é questão geográfica, certo? A ideia ainda do povo da mensagem que o céu é um lugar que está estabelecido, como está estabelecido a Lua, o Marte, e estabelecido a Terra, que é uma região por onde você vai. Então veja bem, quando eu estava falando aqui neste assunto, sexta-feira, da família Staniskleve, que o menino tinha morrido na Alemanha, e chamaram o irmão Brana para ressuscitar aquela criança, e o irmão Brana disse para a senhora Staniskleve: olha, não faça nada, eu vou orar. E o profeta passou a noite inteira orando. Pela manhã, o profeta ligou, tinha um jato esperando ele para levar para a Alemanha para ressuscitar a criança. Estava tudo em ordem. O comandante esperando, o avião lá, esperando o irmão Brana para ir para a Alemanha ressuscitar o filho da família Staniskleve. Pois bem, ele disse: olha, irmã, enterre a criança, porque nesta noite eu orei e fui onde essa criança está. Essa criança está em um lugar que ela não deve mexer, porque ela está muito bem. Essa criança está salva, está na dimensão dos salvos. E você lê em Hebreus que os mundos foram feitos pela palavra. Aí vem o teólogo, fala: a Terra, a Lua, Marte, Vênus, são os mundos. Não, isso está dentro de um mundo só, tá? Os mundos são dimensões: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima. O irmão Brana saiu desta dimensão, passou por todas as dimensões, passou pelos mundos e chegou aonde estava essa criança, que sem dúvida era na sexta dimensão. Então ele não encontrou uma criança lá também, não encontrou um bebê, ele encontrou uma teofania lá, que representava aquela criança aqui. Ele disse: então enterre esta criança, porque não tire ela de lá não, porque está na presença de Deus. Ela está salva. Então ele passou por esses mundos. Agora, quando fala que o reino de Deus está dentro de ti, você se tornou o reino. Você tem que trazer dentro de ti o céu. As pessoas podem substituir o céu pelo inferno? Eu acredito de todo o meu coração que uma pessoa que já recebeu o céu dentro dela
que é o novo nascimento, não tem lugar para o inferno. Não tem lugar para o diabo. Não tem lugar para tormento. Desde que você nasceu de novo, o reino de Deus está dentro de ti. Meus diáconos, depois sobe lá, acaba com aquela farra lá em cima. Entendeu? O reino de Deus está dentro de ti e no seu coração. Por isso que eu cantei esse velho corinho, só estrofe, né? Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele está aqui. Nesse frágil homem, nesse lugar frágil, este peito, este vaso de barro, Ele escolheu para viver aí. Então, quando Ele toma este lugar, você não é capaz mais de ter suas próprias decisões. Ele decide, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe aonde te colocar, o que fazer com você. Quando Ele entra aqui, então você já não é mais daqui, você é de lá, amém? Apenas você está cumprindo um tempo aqui para viajar para o outro lado, porque aquele que é de lá já desceu aqui para te levar para casa. Isso significa que quando você recebe o Espírito Santo, é líquido e certo que você estará naquela manhã de ressurreição. E por que há tanto pouco interesse pelo batismo do Espírito Santo? Por que há? Tem que ter uma resposta. Quando pessoas passavam a noite inteira, mês inteiro, orando, até que ele tivesse certeza absoluta que eles tinham o Espírito Santo. Enquanto não tivesse, ele não parava. Hoje nem se começa, né? Hoje nem se começa a orar para isto. Se tem um fundo clamando, tem um fundo para responder. Se aqui tem uma alma eterna, ela chama pela eternidade. Se aqui tem uma alma que está no tempo, mas que ela é da eternidade, ela vai clamar para sair daqui. Ela não quer ficar aqui. Isto é o que está ocorrendo com cada semente eleita. Ela desejam ir embora. Porque descobriram, quando receberam o Espírito Santo, que não resta mais nada aqui. Que não tem mais nada aqui. Porque você descobriu que você não é isto aqui. Você não é daqui. Você está cumprindo apenas um tempo aqui. E nós descobrimos também, pela mensagem do sétimo anjo, que o tempo acabou, que o tempo terminou, que é hora de viajar para a cidade real, ir para o seu lugar, aonde você foi formado, onde você foi gerado, lá na presença de Deus. É por aquilo que você está clamando. Quando não tem clamor pelo céu, então você está sendo puxado para um outro lado. Não tem esse que tenha Cristo na alma, que não deseja o céu. Vamos procurar acertar isso aqui. Um dia, não vou precisar mais de microfone daqui uns dias, tá? Vou falar num lugar que não precisa de microfone, de eletrônica, da ciência do homem. Vamos falar, a nossa voz vai ser tão rápida mais do que a luz, para toda a eternidade. Porque nós, como eu escrevi bem aqui, pensamentos temporários, pensamentos eternos. Todo esse pensamento é temporário. Acaba aqui. Tá? Pensamentos eternos é
confissão e separar do temporário e entrar no eterno. Pensamentos eternos é aquele de cima. Pensamentos temporários são os pensamentos daqui. Quando você morre, todo o contato que você tinha com essa dimensão terminou. Todos os sensores, estão me ouvindo? Todos os sensores que captava voz, luz, vontade de comer, a fome, olfato, que é o cheiro, tudo isso, esses sensores, acabou. Agora você vai ter um outro tipo de sensor do outro lado, porque o daqui acabou. Morreu, tornou-se inerte. Você não é mais deste lugar, você é do outro lado. E quando você estiver partindo, o seu anjo está bem ao seu ladinho, a sua teofania, porque esse germe de vida, esta alma, precisa de uma vestimenta. Quando você sai, este anjo te leva, baseado em Moisés. Quem levou Moisés para casa? Não foram sacerdotes. Quem levou Moisés para casa foram os anjos. Diz a Bíblia, diz o profeta, que para onde Moisés ia, mortal não podia ir lá. Por isso, os anjos levaram Moisés para casa. Então, quer dizer que tem um anjo para te levar para casa. E a sua consciência é mais de 1 milhão de vezes do que esta aqui aguçada do outro lado. Mas essa acabou, essa terminou. Então agora você entra para o eterno. Pensamentos eternos e pensamentos temporários. E aqui nós vamos tomar rapidamente, vamos falar da era de Esmirna aqui, rapidinho. Esmirna, tá? Só um trechinho para vocês ter aqui. Posso tomar o 93, tá? Bem no meio da mensagem. O 92. No Velho Testamento, o pecador levava um cordeiro. Ele colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava o pescoço. Ele sentia o sangramento e o balido. Ele sentia o corpo rígido na morte. Ele via o fumo do sangue, ou a fumaça do sangue, aspergido subindo a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado o seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada por causa dele. Porém, a vida daquele cordeiro era a vida de um animal e não podia voltar sobre o pecador, purificando-o. Assim ele permanecia com o mesmo desejo de pecar. Ele saía com o pecado na mente e voltava 1 ano mais tarde para oferecer um sacrifício pela mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi o único perfeito sacrifício para nunca mais ser repetido. Porém, no Novo Testamento é assim. Nosso Cordeiro que morreu é o Filho de Deus, que deu seu sangue como resgate para muitos. Pela fé, nós subimos e colocamos nossas mãos sobre este Cordeiro. Nós o vemos com as feridas sangrando, as costas dilaceradas e os cruéis espinhos rasgando sua fronte. Sentindo sua dor, ouvimos-lo clamar: Deus meu, por que me desamparaste? O que aconteceu? A vida que deixava aquela célula quebrada, que tinha o sangue
voltava sobre o pecador arrependido, a vida que estava nele volta sobre nós. Nós retornamos não mais com desejo de pecar, agora possuímos um ódio pelas obras e concupiscências da carne. Olha para nós, o que é nossa vida? Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso pai. A fêmea não tem hemoglobina, ela produz o óvulo, ela é incubadora, porém o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele. A mãe é a incubadora da criança. Ela dá luz a ela. Veja um fundo que tem nisto. O que você é? Você é uma célula. E você, para ver uma célula, tem que usar um microscópio potente para você ver a célula tão pequena que ela é. E aquela célula era a célula de Jeová, a célula do próprio Deus, que foi partida no Calvário. Agora, se você tomar aqui um material, certo? Seja aço, seja ferro, não importa. Tem que ser um material que tenha a mesma atração que está no ímã. Esse artefato, seja aço, estou falando que eu era da área e conheço. Tem muitos tipos de aço, tem muitos tipos de ferro, mas todos têm a mesma natureza, entendeu? Digamos assim, vou falar um pouco de palavras técnicas. Tem aço 1020, tem aço 1040, aço 1050, aço 1075. Quanto mais sobre, mais é a dureza dele. Meu irmão é dessa área aí, ele sabe muito bem o que estou falando. E tem o ferro fundido, aquele que vai lá no forno, funde e molda a peça, tá? Mas todos esses têm uma natureza só. São ferros diferentes, aços diferentes, mas têm a mesma natureza. Agora, o que vai atrair é um corpo que tem a mesma natureza do ferro. Quem te atrai é Cristo. Mas quando Cristo morreu no Calvário, ele sabia onde estava cada semente. Ele sabia onde você estava e o tempo que você viria na terra. Você não veio na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Você não veio nestas eras. Você veio na sétima era, tá? Então, aquela célula que foi partida no Calvário ficou esperando a sua manifestação. Quando você nasceu, você cresceu, mas teve um período da sua vida que as coisas começaram a mudar, tá? Começaram a ficar diferente, porque você começou a ouvir uma voz que você nunca tinha ouvido, porque você começou a receber ensinamentos que nunca você ouviu. Era o Deus dos céus enviando esta mensagem para atrair você. E quando você estava bem posicionado, se arrependeu, foi batizado, creu, aquele sangue, aquela célula, ela foi buscar onde estava outra parte. Uma parte no Calvário, outra parte aqui. Ele veio buscar esta parte. Quando ele entra aí, a sua alma recebe vida eterna. Amém. Está entendido? Quer dizer, aquela célula que partiu do corpo de Cristo no Calvário, quando ele foi crucificado, não vai para a descendência de Caim.
Não vai para incrédulo. Vai para a semente eleita. Onde você estava? No pó. Onde estavam os filhos de Jacó e de Abraão? No pó. Mas Deus te levantaria do pó. Faria você ser o que você é. Te levantaria, tá? E você caminharia sobre a terra com uma alma cheia de pecado, vivendo no pecado. Pecado é uma anestesia que deixa as pessoas insensíveis à voz de Deus. Dá uma anestesia na pessoa, a região anestesiada não sente nada. Dá uma geral nela, ela apaga, não vê mais nada. Assim o pecado é. O pecado tira a sua consciência. Mas quando a vida de Cristo entrou em você, colocou a consciência de Deus aí. E quando essa vida entrou, você para aí. Isso não está certo. Isso não está certo. E a palavra começou a abrir. Deus começou a se revelar. Deus começou a trabalhar com você, despertar a sua consciência. Você sai desta consciência para entrar na consciência divina. Agora você é um vaso que foi moldado pela mão do escultor. Agora você não é capaz de fazer as coisas que você fazia antes, porque você foi moldado de novo. Você tem uma outra natureza, você é uma outra pessoa. Não é mais o velho homem, mas a velha mulher do mundo, porque a vida do Cordeiro entrou em ti para ser uma pessoa diferente aqui na terra. Por isso que você é herdeiro do céu. Por isso que você não é daqui. Mas você acha que aquela vida que foi partida no Calvário, naquela célula, quando veio para o endereço certo. Veio para a semente certa. Você apenas estava dormindo. Você apenas estava no solo. Você apenas estava na terra. Tá? A terra que estou falando é o seu corpo velho. Você estava ali adormecido. E ele veio te acordar. Você não estava morto. Quem está morto é filho de Caim, filho do diabo. Você estava ali só dormindo. Até que ele passasse. Quando ele passou, então você teve um impacto. Para mim, a mensagem que não cruzou meu caminho há 30 anos atrás foi impactante para mim. Foi desesperador aquilo para mim. Aquilo fez eu perder tanta coisa que eu segurava, eu soltei. Tanta coisa que você segurava, você solta. Aquilo que você achava que era tão importante, tão precioso, você jogou fora, que era um tropeço. Você quer ver? Vou ler duas coisinhas aqui na mensagem, quem é esse Melquisedeque. Melquisedeque, o grande príncipe rei. É rapidinho. Aqui está duas coisas que eu quero ler. Pois Abraão não tinha nada. E olhe, ninguém havia cruzado este rio Eufrates, peregrinando esta terra dentro. Porém Abraão, pela fé, abandonou os seus e seguiu adiante, separando a si mesmo. Tá? Abraão saiu, cruzou o rio Eufrates. Cruzar o rio Eufrates significa ser redimido. Estava em Ur, terra do pecado. Ninguém tinha cruzado este rio. Abraão foi chamado e teve que cruzar o rio Eufrates. E quando Abraão transpôs, chegou do outro lado, ele não tinha para onde ir. Ele não tinha para onde ir. Deus só tirou ele de lá. Por isso que a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Mas ele estava bem guardado.
Ele não tinha a direção dele, mas todos os caminhos que ele trilhou era o Senhor. Andar pela fé não é andar no seu caminho, mas andar no caminho que ele traçou para você. Então, por isso, Abraão saiu sem saber para onde ia, diz as Escrituras. Outra coisa que o irmão Brana fala nessa mensagem: Abraão saiu sem saber para onde ia. E tem mais um detalhe aqui que é muito importante. Eu falei isso ontem, que Deus chamou Abraão. Mas Deus não chamou aqueles que Abraão levou com ele. E diz, Deus chamou Abraão, gente. Não chamou o pai. E não chamou o sobrinho. E Abraão traz os dois com ele. O pai um dia morreu, ele enterrou. E o sobrinho teve que se apostatar e descer para Sodoma, para Deus poder tratar com Abraão. Preste atenção, que Elohim não ia na casa de Abraão se Ló estivesse lá. Elohim não ia na casa de Abraão, lá debaixo do pé de carvalho, se o pai de Abraão estivesse lá. Ele foi ao encontro daquele que ele chamou. Tá? Agora aí está a cena do sangue de Jesus Cristo. Ele chamou foi você. Não chamou o seu marido, não chamou o seu filho, mas chamou você. Então, é um desprendimento que acontece na vida de um cristão. Qual é o desprendimento? Ele não tem mais atadura humana, não guarda mais sentimento, tá? Considerar a pessoa, amar a pessoa que é o seu parente, o mais próximo que você tem é seu marido, depois seus filhos, é um lado. Agora, você congratular com a incredulidade deles, com a vida devassa deles e pecaminosa, você nunca vai fazer isto. Por quê? Porque vocês estão separados, não fisicamente, porque vive debaixo do mesmo teto, mas a alma sua está numa dimensão e a dele está noutra. Você está no céu, você está no reino e a dele caminha nas trevas. Então vocês não caminham juntos. Corporalmente, fisicamente, vocês estão juntos, mas a alma não tem nada a ver. A sua língua é outra, seu comportamento é outro, a sua atitude é outra. Por quê? Porque Deus tem te separado. Deus tirou você para fora, separou da incredulidade. Você é uma outra pessoa que nasceu de novo. Por isso a nossa língua não é compreendida e nem entendemos a língua deles, porque eles nos separou. Eu vejo muitas labutas. Ei, meu filho, ei, minha filha, ei, fulano de tal. A sua lamúria, sabe? Não vai resolver nada. A sua preocupação só vai te envelhecer. A sua preocupação pode até te fazer ser uma pessoa depressiva. A sua oração, ela tem um resultado. Tem um resultado. Eu orei a vida inteira e não consegui. Como diz o parente da Sandra, não deu certo. Camaradinha burro, né? Eu orei para um parente dela, o cara morreu, né, irmã Sandra? Aí o irmão seu falou para mim isso. Pastor, não deu certo, não. Quer dizer que Deus é acerto, é? Você tem que tentar acertar. Gente, a oração de um crente é respondida. O silêncio de Deus é uma voz que fala. Está reprovado aquilo? Aí está. O silêncio, a quietude de Deus é uma resposta àquilo. Está entendendo? Então, veio Ló e veio seu pai. Agora, sabe o que o profeta diz?
Talvez essa seja a razão que alguns de nós não estamos indo adiante tão bem como devíamos ir. Nós estamos segurando em coisas que nós deveríamos abandonar. Será que o Senhor falou com alguém? Estamos segurando em coisas que nós devíamos abandonar para Deus completar a obra. Abandonar na separação. Eu não completei a frase. Uma pequena dúvida, uma pequena curiosidade, um pequeno ceticismo. Será que isto está correto? Poderia isto ser? Poderia aquilo ser? Como isto poderia? Desprenda-se destas coisas. Amém? Desprenda dessas coisas. Vamos continuar. Que coisa impressionante. Aquela célula rompida no Calvário, depois de 2000 anos, tinha uma alma aqui, que ela ficou esperando ela nascer, sair do pó da terra, dos lombos de meus pais, e crescer, tornar um homem, e ser um bêbado. Eu detesto bêbado. Você quer ver eu ficar nervoso? É ver um bêbado, porque eu fui um. E não tem coisa pior do que ser uma pessoa que bebe, se embriaga. Eu bebi igual um gambá velho. E eu era chato. Eu tenho vergonha da minha chatice. A irmã Sônia lembra um pouquinho, né? Ela lembra um pouquinho. Só um pouquinho, porque logo o Senhor nos chamou. Mas eu era terrível. O meu divertimento, o bêbado, era briga. Se eu não brigasse, para mim não era bebida. Tinha associar cachaça com encrenca. Eu detesto bêbado. Eu não suporto bêbado. Eu imagino uma mulher que dorme e o careta está lá babando, dormindo dentro dela. Vá, que é isso? Vá rachar uma lenha. Te tratar. Que isso? Dormir com um cara babando bêbado, um bafo de onça do cão. Não, isso é sério. E tem irmã santa que suporta isso. Tem irmã santa que aguenta isso. Que nojo. Isso mesmo. Que nojo que a irmã falou lá. É isso. Não estou pregando para bêbado aqui, não tem nenhum alcoólatra aqui, né? Mas eu estou só me reportando para você ver o fardo que você às vezes recebe como prova, como luta. Quanto maior é a prova, é a luta, muito maior é o galardão que te espera. Quanto maior é a renúncia, maior é o galardão que te espera. Deus dá para as pessoas certas. Por exemplo, tem aqui a irmã Joselma. Deus deu paciência para ela, cuidar de 3 filhos especiais. É um fardo. Fazer que é as 1000 maravilhas, que tudo está bem? Não. É duro. Mas o caráter dela foi assumir. Assumir os 3 filhos doentes e cuidar deles. Não viu um crime que teve agora? O camarada matou um enteadinho lá, sentando no tórax dele. A família Nardoni jogou o prédio abaixo. Os maiores crimes hoje é quando um casal se une, que traz filhos de outro casamento. Aí pega um paranoica, vai lá e apronta com a menina, ou mata, e aí saem os piores crimes. Esses crimes tornaram-se corriqueiros. Está aí na mídia, está aí nas redes sociais para você ver esses acontecimentos. Então o diabo tomou esta geração e fez essa geração apodrecer. Essa geração vai pagar um preço, porque do casamento eles fizeram o quê? Fizeram um bordel do casamento. Do casamento eles fizeram o quê? Fizeram um antro de prostituição. Eu li ontem uma estatística, esse mês que vai encerrar agora, teve 50 mil divórcios no Brasil no mês.
E você quer que esta geração receba a cura divina e que tenha um bom governador, um bom presidente, um bom prefeito, que tenha muita comida, que tenha muitas bênçãos lá, de um povo perdido, acabado, verdadeiros sodomitas nesta hora. Você quer que Deus cuide deste lixo? Não! O Senhor chamou um povo. E eu estou feliz por ser parte deste povo, porque fui chamado para isto, para separar deles. Você viveu no meio deles, você era um deles, mas como Deus foi lá em Ur, tirou só Abraão e Sara, Deus desceu na era de Laodiceia e te chamou para fora. Você é uma pessoa chamada por Deus. Ele te limpou, Ele te purificou, Ele cuidou de você, Ele sarou suas feridas, curou seu coração ingrato, inconverso, e converteu seu coração, mudou a sua vida. Amém. A sua vida está mudada, diga amém. Aleluia. Aquele germe de vida do Calvário esperou eu nascer, esperou você nascer, porque tinha algo. Então aquela vida era de Cristo, de Jeová, de Deus no Calvário, mas a sua também era a mesma. Portanto, você estava neste mundo e não sabia nada disto, tá? Por isso que Adão veio do pó. Por isso que Jesus foi gerado como um corpo de pó, do pó. É por isso que neste corpo, aqui mesmo, Ele quis morar. Ele fez isso em sombras, nos dias de Jeremias, naquele vaso que Ele colocou a escritura, um documento para quando Ele voltasse, Ele recobrasse aquilo que era dele. Ele fez isso em sombras e tipos. Ele fez isso em Davi, Ele fez isso nos dias de Moisés, tá? Ele esperou Moisés ir para Midian e ficar 40 anos lá e apodrecer tudo que era do Egito para trazer Moisés para libertar Israel. Muitas vezes Deus deixa uma pessoa apodrecer até que ela não possa levantar mais a cabeça, perda todas as suas forças. Agora Ele vai tratar com você. Sabe daquele camarada que estava morrendo afogado? Estava ali o segurança olhando, né? Aí os transeuntes diziam: você não é segurança, você não é salva-vida, salva o homem. Ele dizia assim: não, ele tem muita força ainda. Ele está se batendo muito. Deixa ele parar de se bater, eu tiro ele. Quando o homem parou de se bater, né? Ele foi lá, pegou, tirou ele para fora. Tem pessoas que estão se batendo, tem muita força ainda, tem muito do mundo, tem muito do arrazoamento, tem muito dele ainda. Deixa ele se bater até as suas forças acabar. Pode acabar com câncer lá no hospital, pode acabar no acidente e você fica um tetraplégico. De alguma maneira, se você é teimoso, Deus vai ter um caminho para trazer para ele. Ele sabe a melhor maneira de trazer você. Então, a você, meu irmão, só cabe orar pelas pessoas perdidas que levaram pelo mundo nas correntezas do pecado. Se tiver eleição, eles vêm. Agora, nunca chegue lá e faça um carinho e fale: você é maravilhoso, você é uma pessoa boa, e assim por diante, e querer acoitar o erro. Não, ele tem que estar de um lado, você tem que estar do outro. Foi isto que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito desceu sobre Maria, ela deu à luz um filho e chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Pensar, Deus em sua santidade, no monte Sinai,
se uma vaca aproximasse do monte, tinha que ser morta por causa da santidade de Deus que estava lá no monte. E o monte fumegava, estremecia pela presença do Senhor. Mas Deus pôs um homem lá, Moisés. Aquele monte um dia passou a ser o monte da transfiguração. Quando o Senhor pegou os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e leva no monte da transfiguração, eles com os olhos mortais viram Jesus transfigurados, viram Jesus na sua glória. Que nenhum mortal pode ver a glória de Deus e não ficar louco. Isaías, quando viu a glória de Deus, em Isaías 6, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Tá? Então, as pessoas dizem: deixa eu ver a glória de Deus. Ele não tem ideia do que ele está falando. A santidade deste Deus, que se uma vaca tocasse no monte tinha que ser morta. Agora esse Deus entra no mortal. Esse Deus desce nesse coração velho. Esse Deus toma esse homem pecador, esta mulher pecadora. Esse Deus toma esse verme aqui, entra nele com toda a santidade que estava em Deus. Ele vem dentro de você para te fazer um santo como ele é santo. Se ele entrou aí, você se torna a imagem dele, um santo como ele é santo. Você tem que descobrir quem você é. Deixa eu terminar essa parte. O sangue de Deus foi derramado e o Espírito Santo deixou. Quando ele morria em agonia, depois a mesma vida, o Espírito voltou para habitar no pecador arrependido e libertou-o. Este pecador não voltava ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não havia necessidade por um sacrifício. De uma vez por toda, ele foi liberto do domínio do pecado e recebeu a vida de Cristo, por onde ele reina em vitória sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Então Cristo reina nessas 3 esferas. Vou repeti-las, tá? Ele reina, recebeu vida de Cristo, por onde ele reina em vitória sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. A noiva reina sobre esses mundos, sobre essas esferas. Ela está reinando. Vocês se lembram de uma coisa? Olha, acho que vai dar para terminar 11h30. Eu mostrei isso aqui. Olha, Melquisedeque era sacerdote e rei. É o que está escrito, não está? Em Gênesis 14, 18, sacerdote e rei. O profeta fala que era Jesus anterior. Era Jesus que estava numa teofania como sacerdote e rei. E depois, veja o que Deus fez com Abraão. E depois era Deus em carne. Então vamos ver essas 3 coisas, tá? Corpo, espírito e alma. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tá? Agora você vê o Senhor Melquisedeque, sacerdote e rei. Ele estava ali com Abraão, mas ele não estava em carne. Depois lá na frente, ele mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, aí ele foi em carne, para comer com Abraão. Escuta, pare para pensar, por favor. Pensa bem em Deus sentado ao seu lado, comer com você. Pensa bem o banquete que Abraão deu para ele.
Olha, me faça um bolo para ele, mas da flor da farinha, do melhor da farinha. Olha, vai lá, traga uma novilha aqui, mas pega a melhor que eu tenho. Porque este convidado aqui é raro. Ele sabia, sabe que é um homem conversando com outro homem, sabendo que era Deus. Deus fez isto em figura para o nosso tempo, para o nosso dia, porque somos semente de Abraão. Porque o que aconteceu com Abraão no natural, veio a nós no espiritual. Nós encontramos com ele numa teofania. E ele veio reinar nesse mundo através de você. Nós reinamos agora mesmo sobre o pecado. Reinamos sobre a morte, reinamos sobre a carne. Que reino é esse? Que trono é esse? Que você está, se ele assentou neste trono que é o seu coração, então você está entronizado com ele, e você reina sobre a incredulidade, você reina sobre a morte, você reina sobre o pecado, você reina sobre a carne, tudo está no nosso domínio. A carne não prevalece, Satanás não prevalece, porque você está reinando, porque você encontrou com Melquisedeque, príncipe e rei. Ele veio habitar dentro deste corpo mortal, para você reinar, para você ser rei. Ela fala, mas rei tem súditos, e rei tem um apogeu, e rei tem fama, como o rei, né? Na Suécia é rei, na Espanha é rei, na Inglaterra tem lá a dinastia, né? Na Inglaterra tem a rainha lá na Inglaterra. Não estamos falando de reino do mundo, não estamos falando de reinar no mundo e para ser visto. Nós reinamos contra todo o inimigo. Ele te deu poder, te revestiu de poder, e você reina sobre a morte, sobre a carne, sobre o pecado, e reina sobre o mundo. Quando? Agora mesmo, nesta manhã, aleluia, estamos reinando sobre esses reinos do diabo. Por isso que você é rei, você é sacerdote. A noiva, ela é rainha, a igreja é rei e sacerdote, porque Cristo está nela, ele é rei, ele é sacerdote. Então, se ele está em ti, você está reinando com ele. Amém? Onde eu ia passar? Por onde eu ia agora? Tá, rei e sacerdote, ela está reinando. Por quê? Porque a palavra abriu. Agora, quando Melquisedeque esteve com Abraão, deu pão e vinho, deu parte dele. Muitos anos antes da ceia do Senhor ser instituída, já deu parte dele. Aquele pão que ele deu para Abraão era o corpo dele. Aquele vinho era o espírito dele, a palavra. E depois, aí Abraão debaixo de um pé de carvalho frondoso, o sol quente lá fora no deserto, comendo com Deus, comendo carne de uma vitela, o pão feito pela mão de Sara. Ele sabia que era Deus comendo com ele. Será que a igreja noiva tem essa visão agora? Depois que os selos foram revelados? Depois que a palavra abriu? Que você está comendo com Jeová? Que você está bebendo com Ele? Que você se assenta com Ele? Porque Ele está vivo dentro de ti? Não é outra pessoa, não. Não é um convidado indesejável. Não, ele não veio do reino de baixo, ele veio do reino de cima. Ele veio do reino da luz e não das trevas. Quando isso entrou em você, seus olhos abriram, a luz brilhou e você viu toda a palavra vivendo em você. Isso foi a abertura da palavra, foi a vinda daqueles 7 anjos, foi a abertura dos 7 selos que nos deu a entender, porque quando
quando este homem, Elohim, estava lá comendo com Abraão, ali estava Jesus, Jeová. Ali era o 7º selo. Lá, quando ele veio numa teofania, não era o 7º selo. Lá estava dentro das eras. Dentro das eras. Quando Jacó deitou naquela pedra, depois ungiu aquela pedra e pôs por coluna. E Deus deu nome para ele. Isso aqui vai chamar Betel. Cidade, luz. Aquela escadinha tinha 7 degraus. E os anjos desceram até ele. Que lugar terrível. Aqui é a porta do céu. Nós estamos nesse lugar, bem na porta do céu. Quando os anjos desceram, Jacó pegou, ungiu aquela pedra e levantou como coluna. E formou a cidade, Betel. Tá? Ali está as eras da igreja. Quando Abraão estava saindo do encontro com Melquisedeque para ir até Gênesis 18, ele estava caminhando entre a teofania e a carne. Entre a teofania e a carne. E quando chegou o final da jornada, para ele mudar o corpo de Abraão, ele tinha que aparecer para Abraão num corpo de carne. Para ele transformar a noiva, ele tem que vir num corpo de carne. Aquele é o tipo perfeito. Quando Abraão viu Jeová num corpo de carne, ele foi transformado. Conversando com ele, falando sobre a destruição de Sodoma, falando o que iria fazer com Sodoma, Abraão começou a interceder, de repente ele sumiu. 28 dias depois daquela aparição, Abraão era um homem de 20 anos. Sara, uma mulher de 18 anos. Casal novinho. Mas para isso, Elohim teve que manifestar, comer com ele ver Deus em carne. Você vê mais tarde que Manoá viu Deus e ficou com medo de morrer, porque ninguém viu a Deus e viveu, agora Abraão comeu com ele. Veja a diferença da semente eleita. A semente eleita come com ele, fala com ele, tem intimidade com ele, revela os mistérios, que ele revelou que Sodoma ia ser queimada, revela os mistérios, não acontece nada com ela, porque a natureza dela é a natureza dele. Diz o profeta, agora vou correr aqui. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsemane, porque tinha que morrer como um homem. Porém, recordem, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi a carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali com você dentro dele. É aí que eu quero chegar. Ele foi ali com você dentro dele. Quer dizer que eu já tive um Calvário? Quer dizer que eu já tive um Calvário na minha vida? Que você já teve um Calvário? Ele te levou dentro dele. Ele desceu no inferno, desceu e pregou as almas em prisão, não foi? E você também desceu no inferno com ele. Mas naquela manhã do primeiro dia da semana, ele estava ressuscitado. E se ele ressuscitou, você está ressuscitado. Você tem vencido a morte. Você tem vencido o inferno. Cadê aquele hino, irmã Sabrina? Eu estava lá. Você estava lá. Você estava lá. Toda a trajetória dele, você estava com ele.
A igreja tem que entender isso se ela quiser ir no arrebatamento. Que não foi você que fez. Ele fez. Amém. E você estava nele. Quando ele estava fazendo, você estava fazendo com ele. Pega um grão de trigo. Estou marcando aqui para errar o texto. Pega um grão de trigo. Vocês estão cansados? Quer que eu pare? Pegue um grão de trigo, plante ele, e daquele grão preserva só aquela safra que vem daquele grão, e vai plantando, lá na frente, depois de uma grande safra de trigo, você pega o grão que você plantou, e este grão que você colheu aqui depois de muitos anos, e procura o DNA dele. Você vai ver que o DNA desta grande safra era o DNA do mesmo grão que você plantou a primeira vez. O DNA da vida eterna passou por 2000 anos e chegou aqui. Porque você saiu daquela semente. Você foi plantado como aquela semente. Você cresceu como aquela semente. Era impossível que Deus não viesse tratar com você, sendo que você tem o DNA dele, a natureza dele. Por isso que ele falou para os gregos, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele morreu no Calvário, para que hoje, se tivesse uma maneira científica de tomar isso que está aqui dentro e levar lá no céu, no trono dele, a mesma coisa. Amém? Se tivesse uma maneira científica de pegar um pequeno germe que está aqui, pegar o DNA que está aqui no seu coração e levar lá no trono dele, na sétima dimensão, é o mesmo DNA. O mesmo Deus que está no trono lá é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que tem vida eterna lá é o mesmo Deus que te deu vida eterna aqui. Por isso, ele teve que levar você dentro dele. Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido num só corpo. São um só. São o mesmo. A mesma palavra. A mesma palavra que a noiva. Presta atenção, a mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva. Então, como pode vir a noiva a não manifestar tudo que foi prometido por ele? E logo que vier o noivo e que não for, igual à noiva, mas quando ele fez tudo, provando-o, depois quando ressuscitou dentre os mortos, então não tem a noiva que fazer o mesmo. Não tem a noiva que fazer o mesmo? Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nesses últimos dias? Não tem que voltar por meio de Malaquias 4, não tem que ser manifestada tal como foi nos dias de Sodoma. Não tem um mundo que está nas mesmas condições, tal como o vemos. Não são estas coisas uma perfeita identificação da palavra de Deus, feita clara para nós? Agora, eu falei, e hoje eu falo mais abertamente. Agora mesmo, está tendo um processo correndo no tribunal de Nova York, de um pai que vive com um filho para abolir o incesto. Você quer uma desgraça maior do que esta? Um pai vivendo maritalmente com um filho? Isso, entraram com um pedido para anular o incesto,
para que pai viva com filho, para que tenham união afetiva, união homoafetiva, que irmão com irmã, e irmã com irmã também, duas lésbicas aí por diante, está no tribunal de Nova York. Isso não é Sodoma? Isso não acende uma luzinha nesta hora? Como que uma pessoa vai com um filho lá no tribunal e leva um processo para não anular o incesto, vivendo um pai com um filho? Esse não é o dia de Sodoma? Essa não é uma hora tardia? Esse não é tempo? O céu está em chama para queimar isso aqui? O céu está em fogo para queimar isso? Deixa ela sair daqui e tudo será queimado. Agora eu vou terminar, tá bom? Então escute isto e vou terminar aqui. Quando nós vemos todas estas grandes, ou esta grande revelação tríplice, Elohim, Deus em carne, que é João capítulo 1, certo? No princípio era o verbo, aí é Elohim. Aí ele é rei de justiça. João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne, aí é Jesus. João capítulo 14, na casa de meu pai tem muitas moradas, aí está Melquisedeque, teofania. Uma pessoa só, manifestando na hora exata nesses ministérios. Mas nesse tempo, ele mostrou teofania, Jesus Cristo naquela nuvem, tá? Elohim, que é rei de justiça, Deus em carne, que é hoje rei de paz, rei de Salém. Quem é rei de paz de Salém? É Elohim, ou seja, é Melquisedeque, rei de paz, rei de Jerusalém, agora reinando sobre a carne, reinando sobre o pecado. Esses três reis, rei de paz, rei de justiça e rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos esses atributos da teofania, Deus em carne, resume numa pessoa, Senhor Jesus Cristo. Amém? E ele disse então, Adão e Eva redimidos de novo no jardim do Éden, na representação de Cristo e sua noiva. Então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus! Pela revelação do tríplice mistério, o segredo, pela palavra pessoal vindicada pela sua liderança original. É corpo, alma e espírito. Tá? Aí está corpo, espírito e alma, quer dizer. Aí está, é Jesus Cristo, é Deus em Cristo, Cristo em você e você no reino restaurado. Vem-se a pergunta, e este reino está onde? Esse reino foi restaurado. Igreja, por favor, me entenda, acorda do que o profeta está falando. Primeiro era Deus em Cristo, não era? Cristo na igreja, na noiva. Falei dos três. E ela no reino restaurado. Agora você volta lá, aonde eu disse, entrar no reino, ver o reino e ser o reino. Então você viu o reino, você entrou no reino e você é o reino. Por isso que quando você fala, virá Elias e restaurará todas as coisas. Aí o povo está esperando restauração. O que é restauração para este povo? E Elias restaurará todas as coisas, não está escrito? Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Para que eu não venha e destrua a terra, ou fira com maldição. Então está restaurado, gente.
A palavra está restaurada. Esse homem mortal que está aqui do lado de fora é o invólucro que esconde o germe de vida. Era o véu do Antigo Testamento que o sacerdote, o sumo sacerdote entrava atrás do véu. Ninguém sabia o que ele estava vendo, mas ele estava vendo a glória da Shekinah. Ele estava vendo a vara de Arão reflorescida, que era a ressurreição. Ele comia do maná que estava dentro daquele vaso de ouro. Amém? A noiva está comendo o maná que está dentro do vaso de ouro. A noiva está no reino restaurado. A noiva passou por um processo. A sua alma está ressuscitada. Agora, meu Deus, será que uma pessoa que já teve essa transformação ainda vai caçar lixo aí fora? Vai tombar lata de lixo por aí? Porque lixo é o que mais tem neste mundo. Vou repetir isso mais uma vez. Quero bater bem forte nisso agora. Então, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Então a palavra foi restaurada e veio a você, você está restaurado. Ah, mas o senhor está veinho, acabado, o senhor está ruinzinho, né? Eu estou ruinzinho, mas o de dentro é eterno e perfeito. Isso é restauração. Você está no reino restaurado. Agora, o que estamos fazendo nesta manhã? O que fazemos na nossa vida? Se nós estamos nesse reino, só está com bicho nos ouvidos. Só tem mesmo os ouvidos bichados os que estão realmente, os que não entraram nesse reino. Mas uma vez que você entra neste reino, você está restaurado. Satanás nunca mais te encontra. Satanás nunca mais põe a mão em você, porque você entrou no reino de Deus e passou a ser parte deste reino. Você está completamente livre da morte, do pecado, porque você não é o velho homem mais, é o homem novo que é Cristo. Aí está, reino restaurado. Então, quando a gente for no arrebatamento, aí é o reino restaurado. Para com isso. O reino tem que ser aqui. Depois do arrebatamento não tem mais nada. Você já entrou no corpo glorioso. Você já está vivendo com Ele. Você já está na eternidade. Tudo termina para nós com o rapto. Então, quando a palavra é restaurada, o reino é restaurado e o homem e a mulher são restaurados. Então nós estamos restaurados. E o que é restaurar? É fazer tudo de novo. Lembra-se do filho pródigo, que voltou, depois que gastou com as meretrizes, a herança do pai. E o pai não deu um chuto nele, jogou ele para fora, pôs ele para dentro. É isso. O que aconteceu com Adão? O que aconteceu com Eva? Restaurar é voltar pelo processo de redenção ao homem que você foi na mente de Deus. E o homem e a mulher que você foi na mente de Deus, é esse que está aqui nesta manhã. É esse que está ouvindo a palavra. É esse que está alimentando a palavra. É esse que está crescendo na palavra. É esse que está chegando à altura, ou seja, à estatura completa de Cristo. Esse homem que já está restaurado. Então a noiva entrou para o reino restaurado, quando a palavra foi restaurada para ela. Amém? Ela só espera a transformação. Amém, minha irmã? Você é uma católica e grita amém lá atrás. Está entendendo muito o que eu estou pregando. A mãe da irmã Teresa. Você está aguentando um pouquinho? Então vamos lá. Não diga, bem, glória a Deus. Nós gritamos, aleluia, nós cantamos. Isso não é isso aí. Eu sou missionário e eu tenho ido 7 vezes praticamente por todo o mundo. Está vendo? Eu tenho visto pagãos, demônios e tudo mais, dançar e gritar. Eu tenho visto todos os tipos de manifestações carnais
isso é carnal. Mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo, sendo pessoalmente identificado pela liderança original. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Ele, Cristo, está ressuscitado e tem pago o preço, e levantando a cabeça, e agora o corpo. Amém? Então diz o profeta: eu tenho a resposta para o diabo. Jesus Cristo está ressuscitado, levantando a cabeça e o corpo agora. Então nós temos a resposta para o diabo, como o profeta disse. A liderança está aqui. A liderança está onde? Aqui na mente, na cabeça. E todo o corpo tem sido guiado. Mas ele disse: mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo, sendo pessoalmente identificado pela liderança original. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Ele está invocado para o diabo. Nós temos a resposta. O diabo não pode suportar isto. Isso faz o diabo passar mal, faz o diabo vomitar até. Isso faz o diabo ficar apavorado. O diabo, ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele é uma pessoa irremediável. Ele está indo para o inferno, está lutando para levar mais alguns com ele de qualquer maneira. Então ele está focado nesta mulher, a esposa do Cordeiro, porque a liderança de Cristo está na terra. Ele perdeu lá no Calvário, perdeu lá em São Mateus capítulo 4, no Monte da Tentação, e ele perdeu de novo, porque ela está livre das garras de Satanás nesta manhã. Mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo, sendo pessoalmente identificado pela liderança original. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Fala duas vezes. O diabo não pode suportar isto. Essa é a razão porque estes reinos ecumênicos estão se estabelecendo. Essa é a razão porque eles todos estão entrando no que eles estão fazendo agora. O diabo, essa é a razão porque ele está uivando da maneira que ele está. Sua iniquidade sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado, levantando na liderança sobre o seu corpo glória. Escute, Satanás não sabia que ia ter um povo assim. Quando Deus abriu a palavra, revelou 7 selos, esse povo apareceu. Esse povo não foi visto durante as eras, minha gente. Nenhum mensageiro das eras viu este povo. Mas em 63, esse povo aparece. E Satanás agora sabe que Jesus está ressuscitado entre nós. Está ressuscitado dentro de você. Então a pedra de Jacó era a pedra angular, e a pedra angular está aqui, e o corpo está sendo liderado, todo o corpo liderado pela cabeça, liderado pela palavra. Já vou terminar. Você pensa que eu estou fora de mim? Estou lendo o profeta. Eu não estou. Nós temos a resposta ao diabo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo, a palavra, vivendo em mim. Não é minha ideia, é seu poder. Não a minha ideia, é sua palavra. Ele prometeu isto. Aqui está ele. Disse que estaria aqui. E aqui ele está. O que você acha disso? Nós temos a resposta. Cristo está
ressuscitado, tem pago o preço para a nossa redenção. O que Deus em Cristo manifestou. Ele deu essa carne, isso é o sangue, para que no sangue pudesse vir a vida e a carne ser redimida, para que Deus, nesta carne redimida, pudesse manifestar sua palavra para o dia, assim como ele fez naquele dia. Então, nós permanecemos justificados na presença de Deus, como uma gota de tinta pingando dentro de um barril cheio de alvejante. Você nunca mais encontrará a mancha da tinta. Pega um barril de cloro e jogue uma gota de tinta lá, nunca mais você vai encontrar. Ela vai voltar vai voltar à sua origem, vai voltar da onde ela saiu. Pegue um pecador, lance-o no sangue de Cristo e depois você procure o pecado dele. Nunca mais vai ser encontrado. Correto? Nunca mais vai ser achado. Não vai ser achado Hamilton, não vai ser achado João Henrique, e nem Gil, nem Denilson. Essas pessoas lá não existem. Não existe Denilson no céu, sabia, irmão Denilson? Não existe Silvio no céu, nosso diácono ali. Não existe Felipe no céu. Não existe Policarpo no céu, nem Sônia e nem ninguém. Lá no céu tem um só nome, que todos têm este nome. E este nome estremece o inferno. Esse nome estremece todos os demônios. É este nome que você carrega. É este nome que está em ti. Esse nome para a tempestade. Esse nome levanta o morto. Esse nome cura o canceroso. Abre os olhos do cego. Abre a audição do surdo. Este nome levanta o mais vil pecador. Não se dê por entregue. Não se entregue para o diabo. Creia na sua eleição. Creia na sua chamada. Não se entregue. Renda-se a Deus. Derrote o diabo. Você foi levantado para derrotar Satanás. Ele está ressuscitado em nosso meio. Ele está dentro de ti. Essa é a liderança do corpo. Aleluia. Os anjos desceram. E Jacó disse: que lugar terrível. Os anjos desceram no Monte Pôr do Sol. Que lugar terrível. Vou terminar, senão vocês vão bater em mim, né? Pois é. Nunca mais voltará novamente. E quando o homem é verdadeiramente redimido, essa semente predestinada, que vê isto e aceita isto, seus pecados são aniquilados. Isso se foi. Está separado. Isto tem pingado dentro da tinta do sangue de Jesus Cristo. É para nunca ser lembrado. Deus esquece isto. E ele permanece como um filho e uma filha de Deus na presença de Deus. Amém, amém. Agora nós somos os filhos de Deus. Nós seremos. Nós somos agora mesmo. Nós estamos redimidos. Não, nós temos a resposta a Satanás. Deus tem vindicado a si mesmo. Deus prova a si mesmo para a sua promessa neste dia. A liderança está aqui. Cristo, o Senhor ressuscitado, está
aqui no mesmo poder de sua ressurreição, que ele sempre teve, manifestando a si mesmo. Aí está a resposta para o diabo. Amém. Conscientize. Conscientize. Creia que essa resposta que o profeta falou, se vocês quiserem ler esse texto, eu passo para vocês. 580 em diante. Cristo Mistério de Deus revelado. Se você quer ter consciência disso, tá? Saber quem você é, que história que forma uma chuva ali, todo mundo fica tremendo. Onde está o poder de Jesus ressuscitado? Ele não apareceu aos discípulos no caminho de Emaús? Ele não esteve na praia e fez uma fogueira e assou peixe para os pescadores, que vindo da pescaria comeu um peixe assado com ele? Um olhava para o outro, não falava nada, mas sabia que era ele. Ele já estava na sua glória, mas estava ali na praia. Quando ele aparece, aquele tinha redimido naquela esfera, naquela manhã de ressurreição. Esse Jesus que apareceu lá naqueles 40 dias, é o mesmo Jesus que vem, abre os mistérios, desce aqui na terra e procura esta ave manchada. Sabe aquelas duas aves? Tomava uma, tirava a cabeça dela, derramava o sangue sobre a outra, duas pombas. E a ave que ficava viva abria as asas e saía voando. E o sangue estava borrifando, e o sangue clamava: Santo, Santo, Santo. Aquela ave é Cristo. Ele borrifou sangue sobre você. Você vai voando na palavra, vivendo a palavra, e a sua vida está clamando: Santo, Santo, Santo. Quer dizer, não tem mancha em ti. Desafio o diabo nesta manhã. Não se entregue às mentiras e às quinquilharias de Satanás. Não se entregue a isso. Creia, reconheça quem você é. Se Satanás te explorou até agora, acabe com isso agora. Eu preguei isso para você entender. Se ele está aí, você tem derrotado o diabo. Não se entregue a este ser caído. Sabe que o Cristo ressuscitado está dentro de ti. Se ele está aí, você está ressuscitado com ele. A liderança está aqui. E o Espírito de Deus te dará entendimento, coragem e unção para você desafiar tudo que está diante de ti. Esse gigante chamado incredulidade, esse gigante chamado mentira, esse gigante chamado arrazoamento. Levante-se, creia, desafie tudo que tem que ser desafiado. Não como um bobo presumido, mas crendo que Ele está te dando ousadia, autoridade para você fazer isso. Vamos ficar em pé em nome do Senhor.